Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem. Acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade semeiam a opressão. Isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim, fizeram estremecer os meus ossos. Um espírito passou adiante do meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio, ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro? Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre, sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba e na ignorância morre. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos, para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam em meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas empaixa a ferida. Bate, mas suas mãos cura. Ele o livrará de 6 desgraças e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Irá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos,
tantos descendentes como capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo, pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e a minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrarem capim? Os bois não mugem quando não têm alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta da clara do ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho esse consolo e alegria, apesar da dor. Não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir e não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não. Estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa. Mas quando chega o tempo de seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sebá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideraram suas palavras convincentes enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar. Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias não são como os de um trabalhador braçal, como servo que anseia pela sombra, como empregado à espera do pagamento? Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso: quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais.
deixam seu lar para sempre e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar. Tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto ou algum monstro marinho para que me ponha sobre vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustas nos sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer do que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero mais continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e os põe à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Porque não perdoas meu pecado e removes a minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei.